Mais uma vez, bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Agradecer ao Daniel, ao Paulo Ângelo, aos padres da paróquia por esta oportunidade. Só espera um pouquinho que eu vou apresentar a tela aqui e eu já falo com vocês. Estão me ouvindo? Muito bem, vamos lá. Então, no nosso primeiro encontro, nós vimos sobre o sistema político brasileiro, repassamos pela questão do voto, e essa nossa segunda parte da cartilha da CNBB é sobre a igreja e a política.
Então, todos esses assuntos, eles estão imbricados, interligados. Mas o que nós vamos ver principalmente hoje, qual é o foco do nossa conversa, do nosso debate? Quais os critérios de escolha de um candidato? O que nós devemos considerar na hora de nós escolhermos, na hora de nós optarmos? Muito bem. Só que para nós chegarmos até aí, precisamos, então, rever algumas coisas em relação a essa relação da igreja e a política. A primeira questão que nós vemos é em relação à campanha da fraternidade da CNBB. Então, desde 1964, a CNBB ela tem proposto a campanha da fraternidade dentro de um tema de relevância social e ela clama aos católicos para refletir e rezar sobre esse tema. Entretanto, desde 1964, um dos objetivos traçados, definidos pela CNBB em relação à campanha da fraternidade é o bem comum. Então, vejam que na década de 60, o mundo passava por situações e condições em que a desigualdade no mundo aumentava, tanto é que é um período também que cresce os movimentos sociais, tanto no Brasil como na Europa, em relação a essas desigualdades sociais. Tanto é que os movimentos dessa época, eles são contrários a uma política liberal que existia, portanto, eles têm um traço mais esquerdista, que buscava essa questão aí de diminuição das desigualdades. Bom, a forma que isso é buscado, ou que era buscado pelos movimentos sociais, aí depende de uma avaliação, etc. e tal. Mas fato é que as desigualdades cresciam. No Brasil, por exemplo, ali no final da década de 50, quando o JK era presidente, que trouxe todo aquele investimento externo para o Brasil, na questão da industrialização, houve um êxodo rural crescendo a cada dia, e as desigualdades nas grandes cidades, nos grandes centros. Portanto, a CNBB conectada às condições e à realidade social da época, propõe, então, desde 1964, um tema com relevância social e para nós pensarmos e refletirmos. Claro que não é só refletir e rezar, mesmo porque rezar significa exatamente você agir concretamente, efetivamente, em relação àquilo. Então, tanto é que, em toda a campanha da fraternidade, da CNBB, há o Dia Nacional da Coleta da Solidariedade. Exatamente para mostrar que nós não podemos apenas só refletir a realidade, só rezar, no sentido de pensar, de pedir, de fazer a nossa contemplação espiritual, mas de uma ação efetiva. Então, esse Dia Nacional da Coleta da Solidariedade é exatamente a efetividade daquilo que nós refletimos e rezamos durante a campanha. Então, na verdade, a campanha da fraternidade, como está escrito aí, é uma forma concreta da igreja exercer a caridade e a solidariedade. Vocês recordam que desde os nossos primeiros encontros, nós falamos muito da caridade. E falamos da caridade política, que está expressa na doutrina social da igreja, colocada como uma das formas mais altas de caridade. Por quê? Porque ela não é individual, ela não é nominal, e é uma das mais difíceis também de nós exercermos. Em 2019, vocês recordam que a campanha da fraternidade tratou, então, fraternidade e políticas públicas. Ou seja, um tema extremamente social, extremamente da ação política, que é exatamente criar condições, através das políticas públicas, para a gente diminuir as desigualdades sociais. Então, quando a gente fala em políticas públicas, elas são voltadas, obviamente, para todas as classes sociais,
mais especificamente, especialmente aos mais necessitados. Exatamente aquilo que é a nossa missão evangelizadora missionária. Então, na verdade, a campanha da fraternidade, ela não se trata de uma ação política, mas sim de uma ação evangelizadora. É o evangelho que nos pede esse tipo de agir. Então, quando a gente fala em termos religiosos, em termos católicos, nós temos que fazer uma diferenciação. Tem gente que tem um agir político, pela política, porque acha que tem que contribuir de alguma forma para o bem comum da sociedade, mas o católico ele vai além. A participação política do católico, ele o faz por uma questão evangelizadora, uma questão missionária. Por isso está aí a pergunta: por que o cristão deve fazer e participar? A própria cartilha da CNBB vai nos responder. O faz... Nesse reino, somos irmãos e irmãs. Por que nós, enquanto cristãos, temos que participar? Por que temos o dever ético e moral, religioso, de participar? Exatamente porque é uma ação missionária. É uma missão colocada pelo Evangelho. Ide e anunciai o reino de Deus. E anunciar o reino de Deus é exatamente anunciar o bem comum, a caridade, a justiça, a solidariedade e etc. Então, vejam só. Será que um cristão pode calar-se, omitir-se diante de situações e condições em que a vida é ameaçada e a dignidade humana é violada? Bom, nós temos aí duas opções: calar e omitir-se ou agir. Se a gente agir, a gente está sendo cristão. A omissão e o calar-se, né, é não ser cristão. Por isso é muito difícil também ser cristão. Não é fácil, né? Não é uma missão tão simples e etc. e tal. E obviamente que nós, enquanto cristãos e enquanto cidadãos, nós sonhamos com um tipo de país, um perfil de país. Então, com qual país nós sonhamos? E aí a gente pode pensar num monte de coisa. Obviamente que sonhamos com um país em que todos tenham condições materiais suficientes para satisfazer as suas necessidades básicas, e aí vai alimentação, saúde, educação, lazer, etc. Sonhamos com um país onde a miséria não seja tão gritante, né? Onde que a pobreza não seja a regra, mas seja uma exceção, né? Lembrando que Jesus sempre diz, né, que pobres tereis entre vós. Então também é uma ilusão nós acharmos que nós vamos conseguir, nas nossas condições humanas, de erradicar com a pobreza, mas sonhamos com um país com desigualdades menores, sonhamos com um país justo, equitativo, né, onde que todos tenham acesso aos bens necessários para a existência humana. Mas aí vem a pergunta: se nós sonhamos com esse país, com qual país nós nos comprometemos? Com esse país de justiça, de solidariedade, de caridade, de não desigualdade? Ou será que, enquanto cristãos, ainda nós estamos comprometidos com um país individualista, egoísta, onde a propriedade privada é vista como um fim absoluto em si mesmo, e não como um meio para nós chegarmos a algum lugar? É de nós, enquanto católicos, pensarmos nessa questão. E aí, o que é necessário nesse comprometimento para alcançarmos o que sonhamos? Obviamente
que nós não podemos ficar sentados esperando que as coisas aconteçam. Não podemos ficar sentados na ilusão de que os políticos, nossos representantes legais, vão fazer porque eles têm um compromisso que fizeram conosco, né, fizeram uma promessa e eles vão cumprir simplesmente porque eles estão lá, sem nenhuma pressão e sem nenhuma participação. Mesmo porque eles são limitados em suas propostas, seus projetos, suas ideias. E nós, além de cobrarmos, nós temos também o dever de participar com ideias, com projetos e com propostas. Então, é necessário muito comprometimento. Mas para que a gente consiga efetivamente se comprometer, é preciso a gente também se esvaziar um pouquinho dos nossos egoísmos. Então, a igreja que pede essa participação em nome do Evangelho, em nome da nossa missão, obviamente que ela não apoia nenhuma candidatura, nenhum candidato em específico, e nem se alia a algum partido. Bom, aí vocês poderiam perguntar assim, mas professor, a igreja então fica em cima do muro? É uma igreja morna? Esta postura a exime do compromisso político? Como é que fica essa questão? Né? Até a gente viu aí, recentemente, uma discussão recente aí na cidade sobre as entidades sendo criticadas por apoiar um partido ou outro, e elas disseram que de maneira alguma elas apoiam. E de fato, pelo que a gente vê, não há apoio nenhum específico. Mas enquanto cidadão, as pessoas que fazem parte das entidades, elas podem apoiar. E aí que entra nós enquanto católicos. A igreja não apoia nenhuma candidatura, não se alia a nenhum partido, mas nós, enquanto fiéis, temos a obrigação de participação política. Nós temos esse compromisso político. E a igreja, enquanto entidade, enquanto instituição religiosa que também tem um compromisso político de orientar, de instruir os seus seguidores, os seus discípulos, de como que os seus discípulos devem se postar e devem agir nesse mundo político, nessa comunidade política. Então, vejam só, a resposta para essa pergunta, se a igreja está ou não em cima do muro, se é uma igreja morna, porque não alia nenhum candidato ou partido, a resposta é não. Por quê? Porque o exercício correto da política contribui para a construção de uma sociedade justa e fraterna proposta por Jesus Cristo. Então, mais uma vez, buscar o bem comum, que é o maior objetivo da política, é uma forma de caridade. Então, vejam só, a própria política, no seu conceito original da palavra, é exatamente cuidar da cidade, cuidar da polis. Então, é cuidar do bem comum. Então, na verdade, a nossa responsabilidade, enquanto católicos, é exatamente cuidar desse bem comum. E sim, nós sim, enquanto católicos, podemos nos aliar a um partido e apoiar um candidato. E aí nós veremos daqui a pouco quais são os critérios que nós, enquanto católicos, devemos utilizar para fazer a nossa escolha. Então, na verdade, como a gente sempre diz, desde os primeiros encontros, falar de igreja e política é um tema espinhoso, porque muitas pessoas acham que a igreja não deve se meter em política. E, de fato, a igreja não está aí para se envolver nos governos, nem municipais, nem estaduais e nem federais. Mas quem fala que a igreja não deve se envolver nos meios políticos é exatamente aqueles que
não conhecem verdadeiramente a doutrina social da igreja. O que significa dizer? Significa dizer que no cerne da doutrina social da igreja está exatamente a questão da comunidade social e a comunidade política. Então, na verdade, os ensinamentos e diretrizes da doutrina social da igreja, existe uma postura da igreja diante da organização social e política dos povos e das nações. E dentro dessas diretrizes, nós temos os princípios que regem a doutrina social da igreja. A dignidade da pessoa humana, como imagem e semelhança de Deus. Então, por que nós somos dignos? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. É aí que está o início de toda a criação. A solidariedade, a subsidiariedade, o bem comum e a destinação universal dos bens. E ainda há outros, como a verdade e liberdade e a justiça, a doutrina, os artigos da CNBB. Na verdade, visões redutivistas, subordinadas às vantagens de parte que se podem tirar, mas como uma base lógica que tende a mais ampla responsabilização. Então, na verdade, o bem comum ele corresponde às mais elevadas inclinações da vida humana. Mas é bom que se diga que o bem comum é um bem árduo de alcançar, porque exige a capacidade e a busca constante do bem do outro como se fosse próprio. Isso exige muito, tanto do cidadão comum, mas principalmente de um católico, que o faz isso como missão evangelizadora. Então, você buscar o bem comum, ter a capacidade de agir em prol do bem comum, é um pouco também de esvaziar-se do seu egoísmo e do seu individualismo. Isso não é tão fácil assim. É preciso uma luta interior e é preciso uma espiritualidade muito bem fundamentada, muito bem alicerçada, muito bem exercida, para que a gente não se perca nesse caminho. Então, na verdade, a responsabilidade de perseguir o bem comum compete não somente às pessoas consideradas individualmente, mas também ao Estado. Pois que o bem comum é razão de ser da própria autoridade da política. Então, eu diria que para a gente assegurar o bem comum, né, o governo de cada país tem a tarefa específica de harmonizar com a justiça os diversos interesses setoriais. Então, vejam só, qual o papel aí da autoridade política? De um lado, você tem o indivíduo, e do outro lado, você tem setores sociais da comunidade social. Qual é o papel do Estado? Harmonizar os interesses de diversos setores. Então, vamos imaginar, o setor do agronegócio não tem os mesmos interesses do setor industrial, ou automobilístico, por exemplo, ou da linha branca. Como harmonizar esses interesses em prol do bem comum? Cabe exatamente às autoridades políticas, ao Estado, né? E ao Estado democrático. Então, tem que ouvir todo mundo, você tem que atender a todos, mas buscando sempre o bem comum. Muito bem. Uma outra questão que nós precisamos aí ver e trabalhar é a questão da solidariedade, né? Então, vejam só, a solidariedade não é simplesmente você ter uma compaixão pelo outro, ou simplesmente dizer, mas eu consigo me ver no seu lugar.
se colocar no seu lugar. Não é simplesmente assim. Na verdade, a solidariedade é também uma verdadeira e própria virtude moral, não como um sentimento de compaixão vaga ou de um enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes de nós. Pelo contrário, né? A solidariedade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e pelo bem de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Então, nós respondemos por cada um e por todos. Isto é ser solidário. Então, vejam só, além desta solidariedade, nós temos também a subsidiariedade. O que significa isto? Que nós, enquanto corporação, enquanto entidade, nós temos responsabilidade de ajudar as entidades, as organizações e as corporações menores. Então, vamos imaginar um país como os Estados Unidos, um país mais rico do mundo, a maior economia do mundo. Então, é a maior comunidade econômica do mundo. Enquanto cristãos, Estados Unidos tem a responsabilidade, tem que ter o compromisso de ajudar os países menos favorecidos. Pode ser o Brasil? Pode, em alguma situação. Pode ser a África em outra situação? Pode. Olha a pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos a responsabilidade de ajudar aqueles que têm uma condição mais fraca do que a nossa. A gente fala, mas o Brasil também é um país pobre. Sim, mas isso não impede de que em algumas situações ele consiga dar a sua parcela de contribuição. Olha a própria Igreja Católica. Obviamente que a Igreja Católica, em algum país, ela tem condições econômico-financeiras melhores do que em outros países. O Brasil já foi muito ajudado pela Alemanha, pela França, pela Itália, mas nós também temos a responsabilidade de ajudar a nossa igreja na África, que talvez tenha mais dificuldade de se manter. Vejam só aqui, o dízimo na América Latina, a igreja aprovou 1%, por nossa condição socioeconômica da América Latina. Então, vejam só, nós temos também essa responsabilidade de subsidiar aqueles que são mais fracos. Então, as organizações, e aí agora vamos para as organizações sociais, não religiosas, também têm essa obrigatoriedade. Empresas mais fortes, por exemplo, que têm condições de investir mais na questão da preservação do meio ambiente, têm a responsabilidade, inclusive, de destinar recursos econômico-financeiro para que a gente consiga preservar mais a questão do meio ambiente. Né? Então, pode-se criar fundos, por exemplo, para isso. Ou fundos para a erradicação da pobreza, para a diminuição das desigualdades, fundos para investir na pesquisa, na educação e assim por diante. Então, isto também é uma responsabilidade, inclusive nossa, enquanto cristãos. E a outra questão que está aí é a destinação universal dos bens. Então, isso está fundamentado lá no Gênesis, quando nós fomos criados. Deus criou o mundo e colocou à disposição de todos. Então, os bens são universais. São exatamente para cumprir aquele papel de sobrevivência, de existência. Então, todos nós temos o direito natural, segundo a doutrina social da igreja, a esses bens. Então, todos nós temos que ter acesso a esses bens. Ressalvadas as questões de mérito. Então, há aí uma questão da propriedade privada. Então, a igreja reconhece a propriedade privada
reconhece aquele esforço de cada um para conseguir os bens e ter uma condição melhor de vida. O que a igreja não reconhece é a propriedade privada enquanto um fim em si mesmo. O que a igreja reconhece é a propriedade privada, mas com a sua função social, que é exatamente dar acesso a todos aos bens necessários para a nossa sobrevivência e para a nossa dignidade enquanto seres humanos. Outros valores que a doutrina social da igreja ela coloca é a questão da verdade, liberdade e justiça. Ou seja, nós devemos buscar tudo isto, mas com a verdade. Então, a verdade tem que estar acima de tudo. Então, é necessário uma investigação para que a gente não tenha meias verdades ou as chamadas aí fake news, né, que tanto se fala. Então, o nosso tempo exige uma atividade educativa. E um correspondente empenho por parte de todos seja promovida em todos os âmbitos, em todas as dimensões, e prevaleça sobre toda tentativa de relativizar as exigências ou causar-lhe algum tipo de ofensa. Então, nós temos que ir em busca desta verdade, que está lá na doutrina social da igreja. E, além disso, nós temos a questão da liberdade. A liberdade, ela se exerce no relacionamento entre os seres humanos. E a igreja respeita a liberdade de cada um. Por isso a igreja não diz em quem você deve votar. A igreja não diz em que partido você deve votar. Porque ela respeita a liberdade humana, que também é fruto do Evangelho. Então, a liberdade, ela é a expressão da nossa singularidade, da nossa especificidade enquanto pessoa humana. Deve ser respeitada e honrada, na medida em que consente a cada um membro da sociedade realizar a sua própria vocação pessoal, buscar a verdade e professar as próprias ideias, sejam elas religiosas, culturais, políticas, manifestar as suas próprias opiniões, decidir o seu próprio estado de vida, na medida do possível, diante das circunstâncias, o próprio trabalho, assumir iniciativa de caráter econômico, de caráter político, de caráter social. Isso deve acontecer dentro de um sólido contexto jurídico, nos limites do bem comum, na ordem pública e, em todo caso, sob o signo da responsabilidade. Ou seja, nós temos que responder pelos nossos próprios atos. Nós temos que responder pelas nossas próprias escolhas. Então, vejam só. E, por terceiro, nós temos a questão da justiça, que também é um valor e que acompanha o exercício da correspondente virtude moral, da virtude ética. Então, do ponto de vista subjetivo, a justiça se traduz na atitude determinante pela vontade de reconhecer o outro como pessoa, ao passo que, ao ponto de vista objetivo, ela constitui o critério determinante da moralidade no âmbito de relacionamento entre as pessoas. Muito bem. Mas aí vem a pergunta, mas o que a igreja pretende ao se pronunciar sobre as questões políticas e sociais? Primeiro, o que ela não pretende? A igreja não pretende exercer um poder político, nem eliminar a liberdade de opinião dos católicos em questões contingentes. Que são questões contingentes? Ora de um jeito, ora de outro jeito. Os sistemas políticos, por exemplo, eles se modificam. Então, nós podemos ter um sistema político eleitoral nessas eleições, pode ser que na próxima eleição o sistema político seja diferente, ele é contingente.
Então, a igreja, ela não quer exercer um poder político e eliminar a nossa liberdade de escolha. Então, a liberdade, ela é um valor da doutrina social da igreja. Segundo, então, o que ela pretende? Ela pretende, quando se pronuncia sobre as questões sociais e políticas, inclusive na sua doutrina social da igreja, instruir e iluminar a consciência dos fiéis, para que o fazer dos fiéis esteja sempre ao serviço da promoção integral da pessoa humana e do bem comum. Então, esse é o papel da igreja. O papel da igreja é exatamente esse: instruir e iluminar a consciência dos fiéis. Para quê? Para que ele faça a boa escolha, mas respeitando a sua liberdade, mas cobrando a sua responsabilidade perante a escolha. Esse é o papel da igreja. Então, a igreja, ela tem um compromisso de se pronunciar. Ela não fica em cima do muro, e nem deve. Mas não ficar em cima do muro não significa aliar-se a partido político ou apoiar um candidato. Por isso, talvez, que quando os próprios fiéis diz e critica que um padre aqui, um pastor ali, está apoiando um candidato, etc. e tal, nesse sentido. Porque entende que, naquele momento, o padre, etc. e tal, ele representa a entidade religiosa e não deveria se pronunciar em relação a um candidato ou outro. E aí tem toda uma discussão, né, um debate também, que pode ser aberto, né, porque nós temos várias situações. Mas o posicionamento oficial da igreja é exatamente esse. Qual é o papel da igreja? De instrução, de iluminação, de orientação, para que as consciências de seus fiéis, de nós católicos, possa fazer a boa escolha, a melhor escolha, aliás, a serviço da promoção, então, da pessoa humana e do bem comum. Muito bem. E aí nós chegamos, então, no nosso ponto fulcral dessa nossa discussão, desse nosso debate. Responsabilidade na escolha dos candidatos. Então, qual a nossa responsabilidade na escolha? Toda. Porque somos livres. Inclusive, somos livres diante da igreja para escolher. Mas não somos livres, enquanto católicos, em relação ao evangelho. Então, a nossa responsabilidade é escolher a partir da nossa missão evangelizadora. É escolher a partir dos princípios constantes, inclusive nos documentos da igreja. Um deles no compêndio da doutrina social da igreja. Então, temos que olhar para os princípios que regem, as diretrizes que regem a doutrina social da igreja e os princípios basilares do evangelho. Então, a igreja e a cartilha da CNBB, ela nos orienta e nos instrui e nos ilumina na escolha dos nossos candidatos. Então, a primeira orientação que a CNBB nos dá é que o candidato tem que ter boa índole. E o que é ter uma boa índole? E como que nós vamos saber se um candidato tem boa índole? Primeiro, pesquisar em fontes seguras sobre a vida do candidato, em quem você pensa votar. Então, que tipo de pesquisa nós vamos fazer sobre a vida do candidato? Primeiro, sua história pessoal e política. Os valores e princípios que regem sua atuação na sociedade e o seu trabalho social. Então, vamos pensar assim. Tá, esse candidato, o que ele pensa sobre educação? O que ele pensa sobre saúde? Como que ele se comporta diante dos seus funcionários, por exemplo, caso ele tenha uma empresa?
Qual o histórico pessoal desse candidato? É alguém que sempre teve uma participação ativa? Ou ele nunca participou de nada? Quais são as ideias que esse candidato defende? Tá, como é que eu vou fazer essa pesquisa, professor? É só você olhar nas redes sociais, no Facebook, no que ele posta, nos comentários que ele faz, das organizações civis que ele já participou ou políticas, se ele frequenta uma religião, se não frequenta, se ele já se posicionou diante de algum tema, tipo aborto, corrupção, como é que ele vê isto? Ele é corrupto na empresa dele? Ele só quer ganhar para si? Quer comprar a cidade inteira? Reparte um pouco do que ganha? Ou tem uma ambição além daquilo que seria considerado sistema? Já observamos esse candidato fazendo algum benefício para a sociedade? Como que ele vê o meio ambiente? Destrói, ajuda a destruir, ajuda a conservar? Então, é por essas histórias e outras que nós chegamos qual é a índole do candidato. E se ele foi político já, talvez facilite ainda mais a nossa pesquisa em relação à índole desse candidato. E se ele for pertencente ao nosso grupo religioso, né, como que ele tem a sua participação dentro dessa entidade religiosa? É um individualista? É aquele que diz saber tudo? Que não aceita outras ideias? Que não consegue trabalhar em equipe? É ele e mais ele? Ele tem que estar no centro das atenções? Tudo isso nós temos que analisar para fazer a escolha de um candidato e saber qual é a índole desse candidato. Então, acredito que como nós estamos num processo de eleição municipal, é mais fácil nós conhecermos a índole dos candidatos, porque são todos da cidade, têm uma vida já razoável em tempos de permanência na cidade. A prefeitos são mais conhecidos, vereador, aí não são tão conhecidos assim, então tem alguns nomes que talvez você nunca ouviu falar, mas você pode pesquisar. Se você olhar para ele e falar assim, achei interessante essa pessoa, não vai votar nele porque você achou interessante. Vai votar nele se você fez uma pesquisa e realmente chegou à conclusão que a melhor escolha é aquela pessoa. Agora, quando a gente fala em ter boa índole, vejam só, a gente está falando ter boa índole, a gente não está falando de alguém perfeito. Não vamos encontrar ninguém perfeito para votar. Não vamos encontrar alguém sem defeitos para votar, porque todos nós somos limitados. Todos nós temos as nossas contingências, mas temos as nossas qualidades também. Mas você tem que olhar tanto para as qualidades, principalmente, mas também para os defeitos e colocar na balança. O que pesa mais? Onde está pesando mais? Os defeitos ou as qualidades, as habilidades e competências? É isso que nós temos que conhecer. Um outro item que nós temos que analisar na escolha é conhecer o estatuto do partido. Todo partido político tem um estatuto, que é praticamente onde estão as orientações do partido,
as propostas do partido e as ideias que o partido defende. Aí tem gente que diz, mas eu não tenho que olhar para o partido, eu tenho que olhar para a pessoa. No Brasil, isso é até discutível, mas vamos olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nós temos somente 2 partidos, o democrata e o republicano. É muito claro a divisão de ideia entre os dois, o que um defende e o que o outro defende. No Brasil, infelizmente, que é uma infinidade de partido, e todo mundo pula de partido e muda de partido conforme os interesses pessoais, fica mais difícil. Porque, às vezes, nem o candidato conhece verdadeiramente as ideias daquele partido. Mas é bom que nós olhamos, porque o partido, querendo ou não, em boa parte, fará defesa das suas ideias. Então, nós temos que conhecer o partido. Quais são as principais ideias, quais são as principais propostas, quais são os projetos defendidos por aquele partido. Nós sabemos que no Brasil tem partidos que defendem de unhas e dentes os grandes latifundiários. Temos conhecimento que tem partidos, por exemplo, que defendem o funcionalismo público. Tem partidos que defendem o setor automobilístico. Como nós também temos políticos que defendem essa ou aquela situação. Tanto é que nas votações, às vezes dá para se medir qual será o resultado, exatamente por saber quantos pertencem à bancada, por exemplo, da bala, que defende liberar a compra de armas, quantos defende a bancada X, que defende, por exemplo, a legalização da maconha, quantos defende a bancada X, que defende, por exemplo, a pena de morte, quantos pertencem à bancada Y, que defende o aborto. Isso está mais ou menos dividido também pelos partidos, daquilo que cada um partido defende. Então, o que nós temos que nos perguntar? O estatuto desse partido defende a vida? Desde a sua concepção até o fim natural? Esse partido é a favor da família? É a favor da dignidade humana? É a favor dos direitos dos mais fracos, os mais vulneráveis, os marginalizados? Porque quando ele foi eleito, ele tem que honrar os compromissos do partido, da qual ele está afiliado. Inclusive, se ele não honrar, ele pode ser expulso do partido. O partido tem o direito de expulsar essa pessoa do partido se ele não votar de acordo com o estatuto do partido. É uma prerrogativa do partido. E é uma responsabilidade nossa de cobrar que ele realmente siga as ideias defendidas pelo partido, porque eu votei naquele partido por causa daquelas ideias defendidas pelo partido. E não porque o cara era bonitinho. Muito bem. Então, vejam só. O Estatuto de todos os partidos está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Então, se alguém tiver curiosidade e quiser entrar lá para estudar um pouquinho sobre o Estatuto de cada partido, é uma boa dica. Bom, uma outra questão. O candidato tem que ter competência. Então, o que é se o candidato tem competência? A gente tem que verificar se ele tem capacidade de liderança política. Se ele sabe delegar, se ele sabe escolher os colaboradores para cada área, se ele sabe administrar os recursos públicos. Porque se ele não tem nada disso, por que nós vamos colocá-lo lá? Inclusive, saber escolher a sua equipe é uma habilidade, uma capacidade que ele precisa ter. Então, nós temos que também, quando formos escolher um candidato, a prefeito principalmente, se a equipe
que está ao lado dele tem as capacidades necessárias para formar uma equipe boa de trabalho, que vai poder administrar e gerir os recursos públicos em prol do bem comum. Isso nós temos que olhar também. Quem está ao seu redor também é alguém competente? Ou ele não tem uma boa equipe? Então, nós temos que olhar para isso também. Por quê? Porque o cargo, a função que ele vai exercer, existe isso. Então vamos olhar. Não, prefeito não, vereador. Qual a competência que um vereador tem que ter? Bom, primeiro, interpretar leis, saber elaborar leis, saber propor projetos, elaborar projetos, debater projetos e ter uma visão ampla da sociedade e da realidade como um todo. Porque ele vai estar lá exatamente para isso. Ser ficha limpa. Bom, aí da ficha limpa nós falamos na aula anterior que existe uma lei de ficha limpa, que inclusive a igreja, a CNBB, ajudou a aprovar. Então vejam só, conhecer o candidato, o que ele propõe, como pretende colocar a sua proposta. Para isso ele tem que ter ficha limpa. Significa, ele está envolvido com corrupção? Foi condenado pela justiça? Se ele foi, não merece o nosso voto. Se ele tem atitudes corruptas, como tentar comprar votos, trocar por favores, também não merece o nosso voto. Por quê? Porque se ele comprou voto, quando ele foi eleito, ele vai tentar recuperar esse dinheiro que ele usou para comprar voto. E se ele também já teve no passado atitude de corrupção, a probabilidade dele continuar corrupto é maior. Mas, professor, só vale a corrupção no setor público? Claro que não. Se ele é corrupto na sua empresa, será corrupto ainda mais no setor público, que as facilidades são maiores e o dinheiro não é dele. Então, fora corrupção. Tem que ter ficha limpa. Não devemos votar em candidato que não tenha ficha limpa. Uma outra orientação é ter uma boa proposta de governo. Então, todo candidato tem que elaborar a sua proposta. Tanto o candidato a prefeito, como a candidato a vereador. Como assim? Quais são as propostas, vereador? Quais são os projetos que você vai propor para ser discutido na Câmara de Vereadores e para ser sancionado pelo prefeito? Em que áreas essas propostas estão abrangidas? Todas as áreas necessárias que a população, a cidade de Cianorte, ou a cidade que você faz parte, precisa? Para isso também, nós, enquanto eleitores, enquanto cristãos, temos a responsabilidade de conhecer quais são as demandas da cidade, quais são as demandas da região, para saber se as propostas daquele candidato, elas são coerentes com aquilo que a cidade realmente precisa. E mais, se a proposta colocada pelo candidato, ela é coerente, não é uma ilusão, não é algo que está além das possibilidades reais, circunstanciais do momento.
Ele coloca lá, vou erradicar a pobreza em Cianorte em 4 anos. Isso é possível? Não, não é possível. Ah, eu vou melhorar a aprendizagem dos alunos em 300%. Que nós alcancemos os níveis da Suécia. Isso é possível em 4 anos? Não. Então, nós temos que saber se as propostas são coerentes ou não são coerentes com aquilo que nós precisamos. Se são ilusórias ou se são reais. Se são viáveis ou são inviáveis. E se o candidato for candidato à reeleição? Bom, aí nós temos que analisar as motivações para a reeleição. Como foi o mandato dele anterior? Esteve envolvido? Ou foi conivente com casos de escândalo e corrupção? Trabalhou a favor do bem comum ou não? Se ele é vereador e está candidato à reeleição, quantas sessões da Câmara ele participou e se ausentou? Quais foram os projetos que ele apresentou no seu mandato anterior na Câmara de Vereadores e que foi aprovado? Esses projetos que ele apresentou são os projetos que nós, enquanto cidadãos, consideramos viáveis para a nossa cidade? Esses projetos apresentados foram relevantes? Ou ele só ficou fazendo pedidos assim? Tampa um buraco aqui, tampa um buraco ali, etc. e tal. Também é importante. Mas a cidade precisa de muito mais do que isso. Então, são perguntas que nós devemos fazer em relação ao candidato. Obviamente que você não precisa perguntar isso pessoalmente para ele. Pode até perguntar se você tiver a oportunidade. Mas você precisa refletir sobre isto a partir da pesquisa que você vai fazer em relação a esse candidato. Então, vejam só. Para nós fecharmos essa questão. Não merece ser eleitos, e isso diz a cartilha da CNBB, ou reeleitos candidatos que se rendem a uma economia que se coloca o lucro acima de tudo, e não assume o bem comum como meta principal. Também não podemos votar e reeleger nem os que propõem ou defendem reformas que atentam contra a vida dos pobres e a dignidade, principalmente dos mais fracos, dos mais desfavorecidos, né, dos marginalizados. Este é o nosso compromisso de evangelização, né? É a nossa missão evangelizadora. Então, tem muitos pontos aí que devem ser considerados, que devem ser avaliados por nós na hora de nós resolvermos escolher o nosso voto. Poderíamos perguntar, professor, e nós, como católicos, devemos optar apenas por candidatos católicos? Olha, eu acho que seria muito bom, desde que os candidatos católicos respondessem positivamente todos esses atributos que ele precisa ter para ser escolhido por mim. Então, qual é o critério para você escolher um católico ou não católico? Se ele cumpre esses requisitos que nós acabamos de mencionar. Se ele não cumpre, ele não é um bom candidato e você não deve fazer a escolha só porque ele é católico. Apesar que todos nós devemos acreditar e devemos torcer para que todos os candidatos católicos tenham esses atributos, né? Mesmo porque, se ele é católico, ele tem a responsabilidade, inclusive, de ter esses atributos, né? Então, vejam só. Uma outra questão que aí é crucial
inclusive para o momento que nós vivemos, é a questão da corrupção. Então, o Papa Francisco, inclusive está na cartilha da CNBB, diz assim sobre a corrupção: esta praga apodrecida da sociedade é um pecado grave, que brada aos céus porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança. Por quê? Porque com sua prepotência e avidez destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma teimosia do pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. Então, vejam só, tão forte é a questão da corrupção que nós devemos utilizar. Por quê? Porque o que leva à corrupção é exatamente essa teimosia nossa, pecaminosa, com a ilusão do dinheiro, e o dinheiro como forma de poder. Porque os corruptos pensam assim: quanto mais dinheiro, mais poder. Quanto mais poder, mais dinheiro. Essa é a lógica da corrupção. E aí não tem espaço para o bem comum, não tem espaço para defender a vida, não tem espaço para defender a dignidade da pessoa humana, e muito menos para defender a dignidade dos mais fracos. Então, a corrupção, ela apodrece a sociedade e leva a sociedade como um toda, à miséria humana. Tanto a miséria econômica, financeira, como a miséria social, cultural. Porque quando nós falamos em dignidade, quando nós falamos em destino universal dos bens, nós não estamos falando apenas da questão econômica. Nós estamos falando de várias pobrezas. A pobreza econômica, mas também a pobreza social e a pobreza cultural. Então, nós temos a responsabilidade, quando nós falamos da solidariedade, inclusive, de contribuir para diminuir a pobreza cultural e a pobreza social. Que aí entra outras questões que perpassam, inclusive, pela questão educativa. E aí nós temos, para finalizar, a questão da política inseparável da ética. Não tem como separar as duas coisas. É um dever ético, é um dever moral que as autoridades políticas e a política como um todo, que ela realmente busque a construção e a efetivação do bem comum. Então, vejam só, no Estado Democrático de Direito, nós temos que participar efetivamente da política, não mais para fundamentar, alicerçar a necessidade da democracia, a necessidade de um ordenamento jurídico equitativo, não para ficar justificando e fundamentando o bem comum como objetivo último da política, não para ficar fundamentando a necessidade da solidariedade, etc. e tal. Nós temos que nos comprometer, e aí é um dever ético e um dever cristão, ou um ético cristão, que nós somos responsáveis em participar da vida política, da comunidade política, para manter a democracia. Senão ela desaparece, senão ela diminui. E daqui a um pouco nós estamos em outro estado político que nós não queremos mais. Então, passou a época de nós ficarmos fundamentando, por exemplo, os direitos fundamentais. Eles não precisam ser mais fundamentados. Eles precisam ser efetivados. Eles precisam ser observados.
Então, a nossa vigilância hoje não é pela fundamentação, nossa vigilância é pelo cumprimento dos direitos fundamentais, pelo cumprimento da dignidade da pessoa humana. E diante dessa participação, para dizer que a igreja não se furta desse dever ético-cristão de participar da vida política, aí está citado algumas leis que foram criadas com o apoio da igreja. Aí nós temos, então, a Lei 9.840 de 1999, que é a Lei contra a Corrupção Eleitoral, que é a Lei de Compra de Votos. Temos a Lei Complementar 135, 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, que diz que alguém que for condenado por corrupção, ele fica inelegível por um prazo de 8 anos. Então, essas foram as duas grandes leis apoiadas pela CNBB, um projeto popular, de iniciativa popular, que nós vimos na aula anterior, e que realmente teve participação efetiva da Igreja Católica, juntamente com outras entidades, entre elas a OAB, Ministério Público, para a questão da efetivação, então, dessas orientações políticas. Para vocês terem uma ideia, nas eleições municipais de 2016, que foi a última, com base na lei da ficha limpa, a Justiça Eleitoral barrou 2.329 candidaturas no país, por conta da lei da ficha limpa. E já teve, possíveis candidatos a presidente barrados por uma questão da lei da ficha limpa. Então, assim, essas são as orientações básicas contidas na cartilha da CNBB, fundamentadas nas diretrizes e ensinamentos da doutrina oficial da Igreja, de coisas que nós devemos pensar, refletir e rezar sobre elas para fazer a melhor escolha que nós temos. Conscientes de que nenhum candidato é perfeito, nenhum candidato conseguirá resolver integralmente e satisfazer todas as demandas que a nossa cidade ou as outras cidades possuem, porque existem as circunstâncias e os limites. Limites financeiros, limites econômicos, limite de ideias, de circunstâncias internacionais e etc. e tal. Porém, os projetos têm que ser muito bem elaborados e tendo como foco principal aquilo que é a essência da política, que é o bem comum. Então, a partir de agora, eu abro, então, para as perguntas. Então, eu retorno a palavra ao Daniel para que faça a condução aí dos questionamentos e posicionamentos. Consigo. É a espagola, né? Eu leio e respondo aqui, pode ficar tranquilo.
Fernanda Spagola, minha ex-aluna. Fernandinha, essa é uma situação complexa, mais fácil de responder, mas complexa para entender. Na verdade, você coloca que a bancada evangélica, né, entre as protestantes, possui uma tendência crescente de cadeiras. Bom, isso é verdade, principalmente a nível federal. E eles se consideram bancada evangélica. São mais articulados. Aí você pergunta por que não incentivar, especialmente políticos católicos. Bom, primeiro, vamos por parte. Há um incentivo aos políticos católicos. Inclusive, a igreja incentiva que católicos participem da política. É um dever nosso, enquanto cristãos, participar da política. Agora, apoiar um candidato católico em específico, vou dar um exemplo clássico. Você, por exemplo, que é pároco da paróquia, falando assim, ó, eu apoio o Santuário Eucarístico Cianorte, diocesano, Nossa Senhora de Fátima, apoia a candidata Fernanda Spagola para vereador. E os outros candidatos católicos? E na outra aula que nós tivemos, que nós falamos, que inclusive a igreja não apoia a candidatura de padres, etc. e tal, porque isso acaba dividindo a igreja. Então a igreja prefere o quê? Instruir, iluminar os católicos para escolher as pessoas que têm um perfil. E a igreja acredita que os católicos devam ter esse perfil. Ou seja, vamos colocar isso em termos práticos. É melhor um católico que tenha esse perfil ser eleito? Sim. Mesmo porque está de acordo com aquilo que nós acreditamos. Agora, se nós tivermos que fazer uma escolha entre um católico que não tem esse perfil que nós trabalhamos e, como você chamou, um protestante que tenha esse perfil, é melhor a gente ficar com o protestante. Por isso que eu disse lá no final da minha fala que eu, enquanto católico, torço para que todos os candidatos católicos tenham esse perfil. Porque possibilita que nós, católicos, escolhamos entre os candidatos católicos. Agora, o que nós não podemos fazer enquanto católicos e cristãos é escolher simplesmente porque ele é católico. E os protestantes também não podem fazer isso. Escolher simplesmente porque ele é protestante. Se ele não tem esse perfil que nós, cristãos, acreditamos e exigimos que ele tenha. Então, talvez, Fernanda, o erro, o equívoco, não está nesta explicitação de apoio ao candidato católico. Talvez o erro está em outro lugar, de fazer uma escolha simplesmente porque ele pertence àquela religião. E aí nós estamos tornando a política quase um setor religioso. Aí nós estamos indo lá para os regimes teocráticos do Oriente Médio, que lá se confunde política e religião. Então, nós vivemos num país democrático. Então, assim, eu gostaria realmente que houvesse
e a igreja quer isso, que houvesse mais participação dos católicos, que nós tivéssemos mais católicos, inclusive eleitos, mas que tivesse o perfil que a igreja pede, que o evangelho pede. Então não pode simplesmente, católico está eleito. Não. Ou é católico, eu vou escolher o católico. Não. É claro que a igreja instrui, inclusive, para que nós olhamos com carinho para os católicos que são candidatos e fazer a escolha ali. Mas a igreja deixa livre essa escolha, inclusive entre os candidatos católicos. Oi. Claro. Então, é aquele, continuação daquilo que eu disse, na verdade. Vamos refletir um pouquinho. Muitas pessoas pensam assim, por quê? Porque muita gente também utiliza a entidade para se promover. Ele acha que ele falando que é católico ou que ele é evangélico, que ele vai ter mais votos. Inclusive, historicamente falando, já que você é professor de história também, vejam só, há um tempo era viável você falar que era evangélico. Porque havia um chavão de que o evangelho levava uma vida certinha. E nós católicos uma vida torta. E aí criou aquilo. Católicos e evangélicos. Hoje, dentro dos evangélicos, eles já não gostam mais de ser chamados todos como evangélicos. Porque eles não gostam mais de se atrelar a algumas linhas evangélicas. E aí eu vou citar alguns, não vou citar não, mas alguns que aparecem na televisão, por exemplo. Então tem evangélico que não gosta de que você diga que ele tem uma relação com aquele fulano ou aquele ciclano. E aí vocês já pensaram em alguns nomes. Então se criou essa ideia de que a pessoa está usando da igreja para se promover, e eu vou dizer, existem pessoas que realmente se utilizam desse episódio para achar que vai conseguir. Existe. Como alguém utiliza outras entidades, civis, inclusive, né? E outras tal. Isso é até comum. Mas eu diria assim, que ele tem o direito de dizer que ele é católico. Ele tem o direito de dizer que ele é evangélico. E se na minha liberdade, enquanto cidadão, for um critério para eu escolher, cabe a minha liberdade. Se o fato dele ser católico, ou ele ser protestante, é um critério que na minha liberdade individual, que inclusive a igreja me dá, é um critério de escolha, por que não? Também faz parte da história dele, a vida religiosa né, a vida espiritual dele. Mas cabe a nós, enquanto cidadãos, ser conscientes. Até que ponto isto vai fazer diferença? A questão que eu preciso me perguntar é, até que ponto o fato de ele ser católico fará diferença na candidatura dele e se ele for eleito na ação política dele? Até que ponto ele ser protestante vai fazer diferença na hora do agir político dele? Se não faz diferença nenhuma,
é um critério que não vale para nada. Agora, se vale, se faz diferença, aí é um critério que eu devo considerar. E para complementar o que a Fernanda me perguntou em relação às bancadas, né? Ter bancada é um tanto contraditório, porque, como falar em bancada evangélica, que muito se fala, mas também se fala na bancada católica, mas não é muito usual lá em Brasília falar nisso. Porque também a bancada evangélica não pode buscar apenas os interesses da bancada evangélica ou da religião evangélica. Como a bancada católica também não pode buscar somente os interesses da Igreja Católica. E graças a Deus, a Igreja Católica deu um bom exemplo de agir político, de compromisso político em ação. O projeto que foi votado na Câmara por um deputado, filho de um pastor de uma igreja, de um presidente de uma igreja, para beneficiar a própria igreja. A Igreja Católica, através da CNBB, soltou uma nota que a Igreja Católica não foi consultada e não estava de acordo como foi discutido, debatido e aprovado. Então, a Igreja Católica entende o quê? Que ela também não pode buscar os seus próprios interesses somente na política, porque o bem comum tem que dar a todos. Então, o católico eleito, ele também ter consciência que ele não vai estar lá também para servir aos interesses de uma denominação religiosa. Por quê? Porque o dever dele enquanto político está acima da sua denominação religiosa. Só que ter essa consciência não é tão fácil assim também. Né? Como também, quando você é eleito, você tem que ter consciência que se você defende lá o agronegócio, mas os interesses do bem comum estão acima desse interesse individual desse setor aí, que é também muito difícil ter essa consciência e agir. Então, assim, para dar uma ideia daquilo que você me perguntou, Daniel. Mas eu acho que a pessoa tem o direito, sim, de se posicionar, que ela é católica, que ela é protestante, que ela é professor, que ela foi presidente da Rainha da Paz, que ela teve esse projeto social, que ela participou, por exemplo, de uma ONG de meio ambiente, que ela cuida dos cachorrinhos da cidade, que ela tem um programa antidrogas, que ela dá palestra disso ou daquilo, é a história dela. É nisso que nós vamos, inclusive, saber qual é a índole dela. Agora, se nós utilizarmos um outro critério, tem que ser católico ou ter que ser evangélico, então a gente não elegeria alguém que não tem religião? Então, o que eu estou dizendo, e agora eu vou falar como católico. Claro que eu vou olhar os católicos primeiro, mas desde que ele tenha esse perfil. Porque se ele não tiver, ele não merece o meu voto. Não porque ele é católico, é porque ele não tem um perfil que nós, enquanto católicos, exigimos que um candidato, que um político deva ter. Espera aí, tá mais para cima, né?
Parabéns aí, Rafa. Bom, a Ângela me pergunta o seguinte: boa noite, professor. A reeleição seria um dos fatores que contribuir para o aumento da corrupção? Eu diria que em si não. Se a pessoa for ética, ela será ética sempre. Agora, o problema da reeleição é que aqueles que não são éticos pode continuar não sendo. Agora, eu acredito que a maior responsabilidade é nossa, porque ninguém também muda do dia para a noite. Se ele foi corrupto no primeiro mandato, nós temos a responsabilidade de não reelegê-lo. É um poder que está em nossas mãos. Agora, tem um argumento, que talvez é isso que você esteja falando, Ângela, é que às vezes a pessoa faz o primeiro mandato razoável, e o segundo mandato, como ela já não tem mais compromisso depois, ela deita e rola. Isso pode acontecer realmente. Tem gente que às vezes faz um mandato razoável, ou até bom considerado, pela nossa avaliação, e no segundo ela vai pior. Isso pode acontecer. Mas é um risco que nós corremos. Agora, tem países, por exemplo, que nós temos autoridades políticas que ficaram 8 anos, ficaram 12 anos e foram bons para o país. E tem gente que fica 4 anos e também não é bom. Então, eu acho que a reeleição, ela merece um debate, uma discussão maior e melhor no Brasil, mesmo porque no Brasil a corrupção é algo... Eu não vou dizer generalizado, porque no mundo também a corrupção é grande. Mas o que o Brasil precisa criar? Maiores e melhores mecanismos de controle social. E mais participação política. Para que a gente diminua a possibilidade de corrupção. Porque, vejam só, a corrupção ela não está só no setor público. No Brasil, a corrupção ela está linkada entre o setor privado e o setor público. Não há corrupção no setor público sem participação do setor privado. Então, aí, a corrupção no Brasil, ela perpassa também por uma questão educativa, também por uma questão moral, uma questão ética da sociedade como um todo. Inclusive a compra de votos, por exemplo. Por que é a compra de votos? Porque alguém vende o voto. Isso também é corrupção. Então, às vezes nós ficamos olhando muito para a grande corrupção e escolhemos que, como é que a gente chega na grande corrupção? Com as pequenas corrupções do cotidiano, do dia a dia. Mas para responder a sua pergunta, no Brasil, do ponto de vista prático, real, realmente a reeleição tem contribuído para aumento da corrupção. Talvez, esta é uma ideia, não definitiva, talvez a gente teria que mudar o regime político. Qual uma ideia? A gente, ao invés de 4 anos de mandato, a gente ter 5 anos, para dar um espaço maior para que a pessoa possa colocar em prática o seu projeto, e a gente acabar com a reeleição. E uma outra questão que nós poderíamos ter a gente poderia ter um sistema de governo em que a gente votasse, em questão aí de deputados, regionalmente. Porque aquele deputado, então, ele seria reeleito naquela região. Então, somente pessoas daquela região podem votar nele. Aí o compromisso dele seria somente com aquela região e nós cobraríamos apenas daquele deputado eleito naquela região. Mas essa é uma discussão que está aí também para ser refletida por nós todos. Tem mais uma pergunta aqui. Batista Francisco, é isso, né?
Cadê o Stallone, que eu não estou achando aqui? Daniel, leia aí para mim do Stallone, fazendo a favor. Não localizei. É possível, mesmo porque nós estamos falando de pessoas humanas, onde o diálogo faz parte. Então, Stallone, professor Stallone, o que nós temos é momentos históricos em que o diálogo e momentos em que o diálogo foi menos possível e a polaridade. Agora, sempre há diálogo e sempre há polaridade. Não conseguimos acabar com tudo. Mesmo porque as opiniões contrárias, elas são importantes para o debate. Mas elas não impedem o diálogo. Agora, o que nós vemos, Stallone, não só no Brasil, mas no mundo atualmente, que o diálogo está diminuindo. Mas de quem é a responsabilidade dessa diminuição? Acredito que passa aí por várias situações. Por circunstâncias histórico-culturais do momento, pelos líderes e os maiores líderes mundiais, passa também pelo radicalismo de vários posicionamentos. E aí vamos começar pelo radicalismo político, direita e esquerda. Os dois lados estão radicalizados, polarizados. Os radicalismos religiosos, que também está muito polarizado atualmente, não só no Brasil. Os radicalismos culturais, em que se cresce na Europa a ideia de que realmente eles são uma raça superior, e isso perpassa as outras, inclusive o Brasil, que acredita também que há superioridade de uns em relação ao outro. E aí nós vemos casos de Estados Unidos, por exemplo, em relação ao negro, no Brasil, né, o que acontece todo dia que a gente vê. Um exemplo, a questão lá do Neymar ultimamente, né? Questão do Hamilton, por exemplo, fazendo todas aquelas manifestações. A questão também de um radicalismo homem e mulher, questão de gênero. Um radicalismo das religiões em relação ao homossexualismo. Então, nós estamos vivendo num momento polarizado, como a gente vivia lá na década de 70, lá na década de 50. Então, vejam só, o que isso pode causar se continuar essa polaridade tão radicalizada? Só destruição de uma minoria ou de uma maioria em questão de pessoas, uma convulsão social e que nós não consigamos ter controle. Podemos ter uma situação de violência extrema, ou por uma questão política, ou por uma questão religiosa, etc. e tal. Podemos colocar em xeque as nossas instituições democráticas, e isso não é bom. Tanto é que, e aqui eu não estou fazendo uma defesa absoluta do Supremo Tribunal Federal, né, ressalvadas as críticas que nós temos ao Supremo Tribunal Federal, mas quando se apresentou uma polaridade tão grande entre os poderes e que a harmonia
tão cara na nossa Constituição poderia ruir, eles tiveram a inteligência de chamar os dois outros poderes para o diálogo. E deu uma acalmada nos ânimos. Tanto é que as ruas também deram acalmada. As redes sociais também deram acalmada. Não a níveis satisfatórios e almejáveis por nós, mas deu uma acalmada. Então, Stallone, o que nós precisamos para ter essa convocação e um nível de diálogo que possibilite nós avançarmos em vários assuntos, em vários debates, no Estado Democrático de Direito, inclusive pela preservação da nossa democracia. Nós precisamos de líderes. Alguém que lidere em vários espaços sociais e políticos a questão do diálogo. Entre elas está a própria igreja, a CNBB, né, que representa aí a hierarquia maior da Igreja Católica no Brasil, tem que convocar as igrejas para o diálogo, as demais igrejas, os católicos para o diálogo, as autoridades políticas para o diálogo. A OAB pode fazer a convocação para esse diálogo. Nós, professores, temos a responsabilidade de exercitar com os nossos jovens o diálogo em relação ao que está posto aí, mas em relação a outros temas também polêmicos. Então, nós temos que fazer isso, seja presencialmente, seja virtualmente, etc. e tal. É aí que entra a postura dos líderes. Então, essa polarização que existe, isso no Brasil todo, e Cianorte não é diferente. É possível um diálogo? É possível nós juntarmos forças, qualidade de todos os grupos políticos e civis em prol do bem comum da nossa cidade, ou da cidade, uma outra cidade? Isto é possível. Mas é preciso que nós nos coloquemos à frente. E mais, passou a eleição. Por que não? Você não pode chamar alguém de um grupo que foi oposição. É apenas oposição política, mas não deve ser visto como inimigos. Por que não? Para compor o seu governo, se ele tem boas ideias, se ele tem capacidades, habilidades e competências que eu preciso que no meu grupo não tem. Porém, Stallone, isso passa por uma questão de educação. Só as pessoas bem educadas têm capacidade de dialogar. E quando eu falo bem educadas, não significa ensino superior, pós-graduação, mestrado e doutorado. E é por isso que nós temos que olhar para a história das pessoas. Inclusive, uma das perguntas que nós devemos nos fazer para escolher os nossos candidatos é: esse candidato, ele provou, através da sua história, que é alguém capaz de dialogar, inclusive com quem pensa diferente, com quem tem posicionamentos diferentes em relação aos vários assuntos? Isso que nós devemos nos perguntar. Mas eu acho que nós temos que convocar ao diálogo. Eu acho que a igreja, diante do seu ministério, do seu magistério e diante das várias pastorais que nós temos e dos líderes pastorais que nós temos, a própria igreja ela tem a responsabilidade de convocar todos nós, todos os grupos, todos os posicionamentos para o diálogo, principalmente em relação àqueles temas mais espinhosos. E me parece que nós estamos vivendo um momento de muitos temas espinhosos e que a gente não dá conta e tempo de resolver uma situação espinhosa e já vem uma outra situação espinhosa, e aí a polaridade, essa polarização está aumentando.
Mesmo porque, Stallone, eu penso e analiso da seguinte forma. Tem coisas que estão polarizadas porque as pessoas desconhecem verdadeiramente o conteúdo daquilo que ele está defendendo. Exemplo, polarização entre direita e esquerda. A maior parte do povo brasileiro não sabe o que é direita e o que é esquerda. Não sabe o que é socialismo e a diferença com o comunismo. E não sabe o que é liberalismo e a diferença com o capitalismo. Imagine que a direita do Brasil é igual à direita dos Estados Unidos. Ou que o liberalismo defende aqui é o que o liberalismo defende lá. Então, também existe uma questão de instrução e uma questão cultural aí. De pobreza cultural. E aí as pessoas acabam ficando inimigas, ou como alguém disse, o fulano lá colocou, acaba colocando. Mas acredito, por exemplo, que uma mesa redonda feita por alguém mediador, e para um mediador que tem a capacidade de diálogo e tem a capacidade de estar ali de forma para fazer o diálogo acontecer e não para defender um lado ou outro, é possível fazer as partes conversarem. Mas é preciso ter alguém que faça a mediação bem feita entre as duas partes ou uma e mais partes. Isso é possível virtualmente e é possível presencialmente. Sei que eu terei mais. Pode? Tá. Na verdade, não é neutralidade. Lá no início eu disse que quando a igreja, pela sua doutrina, ela não se alia a um partido, ou ela não se alia a um candidato, isso não a exime. Isso não retira da igreja o compromisso político. Em outras palavras, qual é o compromisso político? Qual é o engajamento que a igreja tem que ter? Defender o bem comum e instruir os fiéis, iluminar os fiéis para que o fiel faça a boa escolha. Agora, não confunda a igreja com o padre. Não confunda a igreja com um líder de pastoral. Porque aí eles são cidadãos. Então, ele pode se posicionar enquanto cidadão? Pode. O que ele não pode, e que a igreja não apoia, é usar o púlpito da igreja para apoiar um candidato. Mesmo porque aí ele esvazia a igreja. Mesmo porque os critérios que ele está utilizando para fazer essa escolha pode não ser os critérios da maioria dos católicos. Então, vejam só. Por isso que eu coloquei do ponto de vista prático. Vamos imaginar a Igreja de Cianorte Católica apoiando o candidato X. Isso cria uma situação de inimizade. Agora,
A igreja nos cobra um posicionamento de que nós devemos fazer a nossa opção. Como o padre também vai fazer a opção dele, como o pastor também vai fazer a opção dele, como os líderes pastorais também vão fazer a opção dele, como o diácono também fará a opção dele. Mas aí, enquanto cidadão. Como as entidades também farão a opção. Então, vamos imaginar lá. OAB, por exemplo. A OAB não fará opção enquanto entidade. Mas as pessoas que compõem a OAB farão a sua opção. Então, não é que a igreja vai ficar neutra. É que a igreja, o papel dela não é se meter nos governos. Isso é papel nosso enquanto cidadão. É o nosso papel enquanto cidadão e o nosso dever ético cristão de participarmos efetivamente. Agora, a história já prova que todas as vezes que a igreja participou do governo, não deu certo. Isso nós temos lá no período colonial, isso nós temos no Oriente Médio, onde o líder religioso e o líder político se confundem. Né? E nós parece-me que nós temos exemplos, inclusive na atualidade no Brasil, que a ala que muito se intromete na política também não está dando muito certo. Eu não sei se seria muito viável, né, um posicionamento da Igreja Católica em outro sentido, a não ser esse. Ela mantém o engajamento de defender os princípios que devem reger a boa política, ela critica especificamente aqueles que cometem corrupção, ela se posiciona criticamente com aqueles que cometem corrupção e exerce a autoridade política não em prol do bem comum, e aí ela se engaja diretamente, isso ela pode e deve fazer. Então, a participação da igreja, ela é mais no sentido de participar da ação posterior do que de indicação. Ou seja, ela deixa a nossa liberdade de escolha, uma vez que nós escolhemos, ela vai criticamente cobrar resultados. E nós já vimos, inclusive, a própria igreja cobrar resultados de situações que envolvem a comunidade. Vou dar um exemplo. PR 323. Duplicação. Quem comprou a briga da duplicação? A Igreja Católica fez parte? Fez. Outros organismos civis também participaram? Também. Cidadãos comuns, que não faz parte de nenhuma entidade, também contribuíram? Também. Então, a igreja, ela não está sendo neutra. O que ela simplesmente não faz é indicar fulano ou ciclano, enquanto instituição. Agora, ela pode orientar, ela pode instruir, e ela pode, de forma totalmente criteriosa, dizer, olha, os perfis são esses. Devemos escolher quem tem esse. Até acho que a igreja deveria traçar um perfil de cada candidato, né? E se basear no qual o perfil mais adequado, né? Sem fazer indicação, obviamente. Isso significa o quê? Dizer, olha, o perfil que nós precisamos para a cidade de Cianorte é esse perfil aqui, ó. Perfil que nós precisamos para a cidade de Rondão, esse perfil aqui, ó. Para a cidade de Japurá, esse perfil aqui. E cabe nós, na nossa liberdade, olhar para as pessoas e nos responsabilizar. O que nós não podemos é jogar a responsabilidade para a igreja decidir por nós. Não, a igreja nos dá a nossa liberdade. E essa liberdade não é nem a igreja que nos dá, é Deus que nos dá. Porque faz parte da nossa dignidade.
Então, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Nós temos que ter a capacidade de fazer as nossas escolhas. A igreja não pode intervir de tal maneira numa escolha que cabe a mim enquanto cidadão. Se ela fizer isso por mim, ela está sendo incoerente na própria defesa da democracia e da cidadania. Então, a responsabilidade da escolha é minha. Agora, eu posso pedir orientação da igreja? Posso. Posso perguntar para a igreja, enquanto instituição, qual o perfil que ela entende mais adequado? Posso. A igreja está aberta exatamente para isso. Então, acredito que o papel dessa orientação toda está, inclusive, nas lideranças pastorais da igreja. Que são orientadas pelos bispos, pelo bispo particular, pelos padres, líderes da comunidade. As indicações que eles acham o posicionamento da igreja, né? Alguns entendem que isto é neutralidade. A igreja vai dizer que isso não é neutralidade. Ela mantém o compromisso político, mas na instrução, iluminação e orientação, e não na indicação. Porque a escolha, a responsabilidade cabe exatamente a cada cidadão, a cada cristão individualmente. Daniel, pergunta aí, se eu não respondi, eu volto à pergunta. Qual é o comentário da Spagola? Isso. Ela pode, vejam só. Agora eu vou usar a minha profissão de professor, certo? Que muito se fala aí em escola apartidária. Então, o que acontece? Eu posso instruir o meu aluno sem indicar qual a linha, a tendência que ele deve seguir. Então, a Spagola, que é formada em Direito, vamos usar um exemplo aí da área jurídica. Existem os chamados contratualistas, né? E os não contratualistas. Como professor, o que eu devo fazer? Eu vou explicar cada escola, cada tendência, posso criticar cada tendência, e criticar cada tendência é colocar os prós e os contras, mas eu não posso interferir na liberdade do meu aluno de fazer a escolha pela tendência que ele compreende ser a melhor. Se eu for tendencioso como professor e puxar a sardinha para o meu lado, naquele momento eu deixo de ser professor. Eu passo a ser ideológico. Então, qual é a função de um professor? A função de um professor é instruir e orientar. É colocar cada teoria, explicá-la, colocar os prós e os contras, os argumentos favoráveis e contrários daqueles que defendem e daqueles que não defendem. E eu posso me posicionar, inclusive, dos meus critérios para fazer a minha defesa. Mas a liberdade de escolha entre as teorias cabe absolutamente ao meu aluno enquanto pessoa, enquanto indivíduo.
na sua singularidade. Porém, eu entendo a Fernanda. Veja que eu estou explicando o posicionamento da igreja, certo? Obviamente que os posicionamentos da igreja, em algumas situações, eles são questionáveis. Então, vamos pegar um tema mais espinhoso. Divórcio. A igreja é contrária ao divórcio. Inclusive, se você está divorciado, e etc e tal, você não pode participar de alguns sacramentos. Isto é a doutrina da igreja. Do ponto de vista prático, é mais complicado manter essa atitude. Imagina uma mulher que apoia todos os dias do marido, que vai parar no hospital uma vez por semana. Será que é justo nós pedirmos e exigirmos que essa mulher continue casada? Ah, professor, então beleza, vamos aprovar que ela possa se separar. Aí ela tem 25 anos e se separou porque apanhava do marido. Até aí a gente apoia. Mas ela não pode ter um outro relacionamento. Será que é justo? É só um ponto de interrogação. Então, Fernanda, até esse posicionamento da igreja, de não indicar, de não se aliar a um partido, etc e tal, é questionável. Mas pensa bem, se você fosse o líder religioso do Brasil, da Igreja Católica, e fosse possível, pela doutrina social da igreja, você se aliar a um partido, qual partido você se aliaria? Ou criaria um próprio partido? São questões que perpassam do ponto de vista prático. Então, eu entendo realmente, né, que existe essa postura da igreja de compromisso político na instrução, na orientação e na iluminação da escolha, respeitando a nossa liberdade, mas jogando para nós a responsabilidade da escolha e ela ficar apenas nesse papel. E mais, Fernanda, a maioria não aceitaria uma aliança da igreja com algum partido ou na indicação de um candidato ou apoio a um determinado candidato. Com isso, eu não quero dizer que esses apoios, do ponto de vista prático, eles não aconteçam. A gente assiste constantemente nas eleições, né, apoios de algumas eleições a candidatos, inclusive dentro da própria Igreja Católica. Estou falando porque isso não é novidade para ninguém, né, e não é visto assim como um absurdo. Porém, quando a igreja faz essa opção, a crítica é muito maior do que quando ela não faz. Então, assim, ela cobra realmente as nossas atitudes. Mas vamos lembrar que a igreja é santa e pecadora, porque ela nos cobra também outras atitudes que, às vezes, nem ela toda dá conta de realizar, né? Por exemplo, as desigualdades sociais, né? Até que ponto a igreja participa de forma tão efetiva assim na diminuição dessas desigualdades sociais? Mas há uma cobrança nós enquanto cristãos. Ela também não é perfeita enquanto igreja. E está aberta a discussão. Mas eu acho que é uma discussão que nós, enquanto católicos, também devemos discutir mais para entender mais esse posicionamento da igreja. E aí eu até proponho da gente também estudar um pouquinho mais a doutrina da Igreja Católica nesse ponto específico, para a gente trabalhar mais qual a fundamentação para que a igreja tenha esse posicionamento